óticos, e vamos começar pela questão da CAF. Olha só, alguns instrumentos óticos são formados por lentes. O instrumento óptico formado por lente objetiva e ocular é... Bom, o que é um objetivo, o que é um ocular? O objetivo é aquela lente responsável em captar a luz do objeto. Objetiva e ocular, apesar do nome, é aquela que vai no olho, tá? Então, quais desses instrumentos possuem esses dois tipos de lentes, a objetiva e a ocular? Vamos ver. A lupa a gente já estudou. É uma lente só, já não pode ser a lupa. A lupa também é chamada de microscópio simples, né? Era uma lente de bordos finos quando imersa no ar, você vai usar uma lupa no ar, o nome dela termina em convex, né? E o objeto tem que estar entre o foco e o centro óptico, olha. Aqui nós tínhamos a imagem, né? Uma imagem maior, direita e virtual. A lupa, ou microscópio simples. Mas o próximo a gente tem que estudar um microscópio chamado microscópio composto. Por que ele é chamado de microscópio composto? O nome já diz, ele é composto por duas lentes, uma chamada objetiva, a outra chamada ocular. Pergunta que cai de maneira direta. No microscópio, as duas lentes, ou os dois sistemas, os dois conjuntos de lentes, são lentes convergentes, objetiva e ocular, tá? Isso cai de maneira direta. Nesse caso, bordos finos, o nome termina em convexa. O índice de refração da lente está sendo maior que o índice de refração do meio. Mas ele também vai perguntar as características da imagem. Você tem que tomar bastante cuidado. Qual a imagem que ele quer a característica? Vamos lá. Tanto a objetiva quanto a ocular possuem focos. O microscópio composto ele é caracterizado pela distância focal da ocular sendo maior que a distância focal da objetiva. Colocamos um objeto à frente da objetiva. Esquece a ocular. Olha lá. Todo raio que existe paralelo passa pelo foco. Todo raio que passa pelo centro óptico não sofre desvio. Onde os raios se encontram, eu desenho a imagem. Se eu for falar a característica dessa primeira imagem formada, ela vai ser maior que aquele objeto, ela vai ser de uma orientação invertida, né? E ela é formada por raios reais e não prolongamentos, então ela é uma imagem de natureza real. Mas agora essa imagem vai servir de objeto para ocular. Um objeto que está entre o foco e o centro óptico. Vai ser o D1, D2. Olha só. O raio que incide na direção paralela ao eixo principal passa na direção do foco. E se passa pelo eixo centro óptico, não sofre desvio. Notem, eles não se encontraram, mas se eu prolongar, eles vão se encontrar. Olha a característica dessa imagem. Ela é maior. Ela é invertida ou direita? Depende. Se eu estiver a compará-la com aquela imagem que deu origem a ela, que serviu de objeto para ela, em relação a essa aqui ela é direita. Mas geralmente ele pede em relação a essa. Daí ela é invertida. Geralmente, tá? E ela tem uma natureza real ou virtual? Não importa, ó. Ela é formada em prolongamentos de raio. A sua natureza é virtual. Ah, professor, mas toda imagem direita não tem que ser... Toda imagem invertida não tem que ser real? Na verdade, ela é direita em relação àquela que está servindo de objeto para ela. Então ela é virtual. Mas claro que o meu microscópio ele é usado para ver um objeto qualquer na frente ali, ó. Então, em relação a esse objeto, ela é invertida, mas é de natureza virtual, pois ela é formada por prolongamentos de raios, tá? Então, olha, aqui eu tenho a distância focal da objetiva, e a distância entre o foco da objetiva e o foco da ocular, a gente fala que é o nosso comprimento do tubo do microscópio, tá? Ali eu tenho a distância focal da ocular. Ampliação da objetiva, ampliação da ocular. Gente, já caiu na Federal da Santa e Bela Catarina a prova de biologia que a objetiva de um microscópio composto ampliava 10 vezes e da ocular 40 vezes. Qual a ampliação total? Era a ampliação da objetiva vezes a ampliação da ocular. Mas na UEM caiu uma ampliação de uma maneira mais pesada. Olha só, a ampliação pode ser dada pelo comprimento do tubo, que é a distância entre os dois focos, vezes o ponto próximo da pessoa que está observando. Você vai ver que em olho humano, quando a gente for estudar, nós temos a menor distância que o olho consegue enxergar, e isso vai variando. Tem pessoas que têm ametropias. Então, na verdade,
Eu tenho que saber quem é a pessoa que está a usar o microscópio e qual seria o seu ponto próximo. Divididos pela distância focal da objetiva vezes a distância focal da ocular. Um menoszinho aqui, tá? Então, na verdade, eu já vi cair na federal só a multiplicação simples, mas na UEM caiu isso aqui. Caso você faça uma UEM, já está ali. Então, a resposta realmente da questão é o microscópio. Ele tem a objetiva e a ocular. E o reto projetor, professor? O reto projetor não tem, né? Ali nós temos um reto projetor. Estou virando ele, né? Olha só. O que nós temos dentro do reto projetor? Aqui tem um esqueminha melhor. Aqui nós vamos ter uma lente convergente, uma lâmpada e aqui um espelho côncavo. Aqui uma outra lente e nós colocamos aqui o nosso slits, né? Ó. Os raios que vão bater nessa parte do espelho vão voltar sobre ele mesmo, ou seja, a lâmpada no reto projetor, ela está sobre o centro de curvatura, já caiu em algumas questões, desse espelho côncavo, porque o raio vai e volta sobre ele mesmo, né? Ó. E daí bate nessa lente e vai sair paralelo, ou seja, a lâmpada está no centro do espelho esférico, mas no foco dessa lente convergente, tá? E aí nós vamos ter mais uma lente e a imagem vai ser projetada aqui, ó, uma imagem real. É assim que funciona o projetor, ou o reto projetor, falando projetor. E a luneta astronômica, gente, ó, toda luneta é um telescópio. No caso da luneta astronômica, nós temos um telescópio refrator. Por que refrator? Porque ele é formado também por duas lentes, tanto a objetiva quanto a ocular, que são lentes convergentes, tá? Bem parecido com o microscópio composto. O que diferencia? Agora, a distância focal da ocular é maior que a distância focal da objetiva. Desculpa, a distância focal da objetiva é maior que a distância focal da ocular. Olha a distância focal da objetiva aqui e olha a distância focal da ocular. A da objetiva é bem maior, eles quase vão coincidir. E uma das diferenças básicas é que a objetiva vai captar uma luz vinda de um objeto muito longe. Nós, na ótica, quando é muito distante, nós falamos que ele está no infinito. Então os raios vão chegar paralelos, ó, um objeto impróprio. E se eles chegam paralelos, eles vão se encontrar no foco da objetiva. E aí, essa imagem vai formar um objeto para ocular. Bem parecido, ó. Paralelo, foco, centro óptico não sofre desvio. Prolonga, aqui está a imagem. Essa é a imagem final. Embora alguns vestibulares falem, não é muito correto falar ampliação. A luneta não tem uma ampliação, ela tem uma aproximação, né? É isso que nós falamos. Mas olha, o comprimento do tubo de uma luneta é a soma da distância focal da objetiva mais a distância focal da ocular, que caiu na UEM. Achei uma sacanagem isso. E a aproximação vai ser menos a distância focal da objetiva sobre a distância focal da ocular. Mas é importante, essa luneta é a luneta astronômica, olhando objetos muito distantes da Terra. Uma estrela, tem importância se a estrela fica de cabeça para baixo? Não. Mas se você pega essa luneta para olhar como está a saúde do vizinho ou da vizinha, aí incomoda um pouco sair de cabeça para baixo, né? Por isso que, então, nós não usamos a luneta astronômica, usamos a luneta terrestre, ou a luneta de Galileu. Qual é a diferença? O que difere a luneta astronômica da luneta de Galileu? Eu quero que a imagem final seja direita. Então, na minha ocular, eu vou usar uma lente divergente. É isso que eu quero que você saiba. Aqui está o esquema de como é formada a imagem, mas eles não vão pedir para você desenhar esse esquema. Você tem que saber que na luneta terrestre, também chamada luneta de Galileu, a ocular é uma lente divergente. Lembra? A lente divergente VMED, né? O D de direita, a imagem final vai ser direita. Mas já caiu na federal os telescópios refletores. Qual é a diferença básica entre um telescópio refletor e um telescópio refrator? Os refratores, que são as lunetas, nós temos duas lentes. A objetiva, aquela parte que capta a luz do objeto, é uma lente. Já num telescópio refletor do tipo Hubble, a minha objetiva é um grande espelho côncavo e não uma lente. Então, olha só, o raio
vem do infinito, de uma estrela, ele incide sobre o espelho de maneira paralela, que vai refletir, chegando no espelho secundário. O espelho secundário é um espelho convexo, tá? Ele serve só para desviar esse raio, para ele passar por uma abertura nesse gigantesco espelho côncavo e aqui um sensor captar a imagem, tá? Então note, se não tivesse esse secundário aqui, esse raio continuaria e se encontraria no foco desse espelho côncavo, né? Se o objeto está no infinito, um objeto impróprio, os raios chegam paralelos e a imagem se forma sobre o foco. Então, caiu na Federal que era um telescópio que era formado só por um espelho côncavo e dizia que quando ele captava a imagem daquela estrela, a imagem se formava sobre o foco daquele telescópio. E é verdade. Tá? Esse é o telescópio de Hubble, é um tipo Cassegrain, mas nós temos o telescópio, não quero abrir, nós temos o telescópio newtoniano, não? Que é o refletor, que no seu espelho secundário, ao invés de ser um espelho convexo, é um espelho plano. Né? A luz vem do infinito, paralelo, bate na objetiva, que é um espelho côncavo, reflete, e esse espelho plano que está de revesgueio, ele vai dar uma desviada e o raio se forma, os raios se juntam naquela parte ocular ou um sensor que está ali para captar a luz. Né? Então, basicamente, a diferença entre um telescópio refrator, luneta, e um telescópio refletor é que o telescópio, a luneta, possui lentes como objetiva. Aqui nós temos um espelho côncavo como objetivo, aquela parte que capta a luz proveniente do objeto. Mas a Federal da Santa Ibela cobrou sobre o binóculo. Tá? O binóculo, senhores, ele também possui lentes. Nós temos aqui lentes convergentes, mas dentro do binóculo nós temos prismas de reflexões totais. Lembra? Para ter uma reflexão total, o raio de luz tem que estar tentando ir do índice de refração maior para o índice de refração menor e o ângulo de incidência ser maior que o ângulo limite. E aqui nós temos lentes, e as lentes são lentes convergentes, tanto na parte da objetiva quanto na parte do ocular, que aqui eu tenho um sistema de lentes, e essa associação me forma uma associação convergente, né? E isso caiu na Federal, olha só. Anualmente acontece em Florianópolis a temporada da pesca artesanal da tainha. Nesse período, as canoas e embarcações motorizadas podem cercar o peixe mais famoso da ilha. Para fazerem o cerco da tainha, as embarcações contam com o auxílio de vigias, olheiros, na areia da praia. Sua função é olhar para o mar, a fim de perceber a passagem das tainhas nas ondas. Na figura abaixo, temos um olheiro observando a passagem de algumas tainhas com a ajuda do binóculo. Notem que ele consegue ver com perfeição. Essa é a imagem que a Federal trouxe. Tá? Olha 01. A imagem da tainha pode ser vista porque a água do mar está transparente à luz do sol. E realmente está, porque eu estou vendo com perfeição a tainha. Se tivesse embaçado, era translúcido. Se eu não estivesse vendo, era opaco. Então é verdadeiro. Olha a próxima. O olheiro sem o binóculo vê a imagem da tainha em uma posição diferente da posição real da tainha, por causa da reflexão da... Não, é por causa da refração da luz. Notem, você vê o peixe, a imagem do peixe. Lembra da refração? A imagem. Uma imagem real ou virtual? Virtual. Uma imagem mais acima. Por isso que a piscina parece ser mais rasa do que ela realmente é, porque você vê uma imagem do fundo mais acima. Mas isso não é por causa da reflexão, e sim refração. Os binóculos são dispositivos que utilizam dois espelhos, o côncavo e o convexo, para formar as imagens dos objetos. Não, eles usam lentes convergentes e prismas dentro deles. Tá? Então é farso. O olheiro sem binóculo vê a imagem da tainha em uma posição mais distante da superfície que separa o ar da água.
é falso. Então eu estou a olhar, o peixe está lá embaixo, eu estou a olhar, eu vejo o peixe mais acima da posição real. Ele está mais próximo da superfície. O olheiro, então, não vê ele mais distante, vê ele mais próximo da superfície. Os binóculos são dispositivos que possuem duas lentes, a objetiva e... Vocês não estão prestando atenção em mim. Para de olhar para a fotinho e olha para mim. Os binóculos são dispositivos que possuem duas lentes, a objetiva e a ocular, por onde a luz passa e sofre refração. É verdade, é verdade. Essa é uma questão de lentes, de instrumentos ópticos. Olhem lá. Essa caiu na Federal do Paraná. Olha aí, Pamela, Federal do Paraná. O microscópio composto é constituído em sua forma mais simples por duas lentes convergentes colocadas em sequência, conforme esquematizado na figura abaixo. Beleza? A lente mais próxima ao objeto é chamada objetiva e a lente mais próxima ao olho humano é chamada ocular. A imagem formada pela objetiva é real, maior, invertida, aquela primeira imagem, e serve como objeto para o ocular, que forma uma imagem virtual direita e maior em relação à imagem formada pela objetiva. Suponha que a distância focal da lente objetiva seja 1 centímetro. A distância focal da lente ocular seja 4 centímetros e a distância entre as lentes seja 6 centímetros. É uma questão que você tem que ser organizado. A Federal do Paraná trazia o desenho, mas um desenho não muito bem feito. Vamos anotar os dados, beleza? Distância focal da objetiva, 1 centímetro, né? Tanto o foco-objeto quanto o foco-imagem. Lembra, a lente tem dois focos. Da ocular, 4 centímetros. E a distância entre as lentes, 6 centímetros, tá? Beleza? Tá tudo aqui. Então é só você ser organizado, que a maioria delas não tem nem cálculo. Olha lá, uma delas tem cálculo. Para que a imagem formada pela objetiva tenha as características especificadas no enunciado, né? Então, pela objetiva, aquela que capta a luz do objeto, ela tem que ser maior, real e invertida. O objeto deve estar a uma distância maior que 2 centímetros dessa lente. Vamos ver? Senhores, eu quero que ela seja maior, invertida e real. Ele me deu que a distância focal é 1 centímetro. Esse ponto, chamado ponto antiprincipal, também é chamado de dupla distância focal. Se aqui é 1, aqui é 2, tá? Eu quero que a imagem seja maior, invertida e real. Para ela ser maior, invertida e real, lembra A1, A2, B1, B2, C1, C2 ou D1, D2? C1, C2. O objeto tem que estar entre o foco e o antiprincipal. Ele disse que o objeto deve estar a uma distância maior que 2 centímetros? Poxa, daí não vai ser C1, C2, vai ser A1, A2. Ele não deve estar ali, porque daí a imagem vai ser menor e não maior. O certo é que ele estivesse entre F e A. Uma distância maior que 1 e menor que 2. Por isso que o item é falso. Sem cálculo, só fazendo um desenho bem claro. Olha a próxima. Supondo que o objeto esteja a uma distância de 1,5 centímetros, a imagem formada por essa lente estará a 3 centímetros dela? Beleza, né? Vamos lá? Fimose. A distância focal, eu sei que é 1 centímetro, e a distância do objeto é 1,5. Quem tem pelinha para um lado, quem não tem vai para o outro. Tiramos o mínimo, ao resolver, pelinha dá 3 centímetros. Era só jogar fimose rapidinho. É verdadeiro o item. Olha a próxima. A imagem final formada pelos... A final é virtual, invertida e maior em relação ao objeto? Ah, sim, ó. Ela é virtual, ela é invertida em relação a esse objeto e é maior, tá? É direito em relação a esse, mas ele pediu em relação ao objeto, aquele que deu origem a tudo. É verdadeiro. Olha a próxima. A imagem formada pela objetiva deve estar a uma distância maior que 4 centímetros da ocular? Bom, a ocular é essa daqui. Lembrem que a imagem formada pela objetiva vai servir de objeto para a ocular, né? Então, olhem só, senhores, a imagem formada pelo objetivo deve estar a uma distância maior que 4? Maior que 4 vai estar aqui dela, né? Mas lembra,
A imagem da objetiva deve estar entre o foco e a ocular, para ele funcionar como D1 e D2. Então, na verdade, a imagem formada pela objetiva deve estar nessa região. Se eu falei que a distância entre ela e a ocular é maior que 4, e a distância focal da ocular é 4, ela estaria aqui, ó. Não, daí estaria errado, ela tem que vir para cá. Então não pode ser maior que 4, tem que ser menor que 4. Falso item. Então é só fazer um desenho bem claro das coisas. Espero ter sido bem explicativo nessa aula. Foi um prazer dar aula para os senhores. Tchau!